Olá, pessoal. Continuando aqui o nosso caso do restaurante, agora vamos analisar como que os dados foram gerados aqui no Simulate. Então, basicamente, o que foi contemplado aí no modelo para chegarmos aos resultados que vocês viram? Aqui nesse bloco do Start Point, nós colocamos o seguinte, que as chegadas eram baseadas num planejamento diário. Isso aqui é uma das possibilidades que nós temos para as chegadas. Eu vou pegar e clicar aqui para mostrar em detalhes para vocês isso. Nós podemos definir taxas de chegadas a cada um dos intervalos. E o que foi colocado aqui é que das 11 horas às 11h30, 15 pessoas chegariam no sistema. Das 11h30 ao meio-dia, 25. Do meio-dia ao meio-dia e 30, 50. Do meio-dia e 30 a 1h70. Da 1 a 1h30, 40. Da 1h30 às 2h, 30. Das 2 às 2h30, 15. E das 2h30 às 3, 5 pessoas. Pessoal, isso daqui, vou considerar, né, e depois a gente vai ver que, de fato, é isso que está aqui dentro do modelo, no Simulate. Nós vamos ter que o tempo de atendimento é de 5 minutos e que nós temos 6 atendentes ali no sistema. Então, de fato, dá aquela capacidade de 72 por hora. Se nós analisarmos aqui, das 11 às 11h30, chegam menos do que 72 por hora. Das 11h30 ao meio-dia também chegam menos do que 72 por hora. Esse 25 aqui é referente a meia hora, entre 11h30 e meio-dia, então seriam 50 por hora. Já entre meio-dia e meio-dia e 30, chegam 50 pessoas. Ou seja, é uma taxa de 100 pessoas por hora. E se a nossa capacidade do sistema é de 72 pessoas por hora para atender, 100 por hora vai gerar fila. Depois, meio-dia e 30 a 1, a situação fica ainda pior. Chegam 140 pessoas por hora. Né? Quase o dobro ali da nossa capacidade do sistema de atendimento. Então, a fila cresce ainda mais. Entre 1 e 1h30, chegam 40 pessoas em meia hora, ou seja, 80 pessoas por hora. Ainda um pouco acima da capacidade do nosso sistema. Então, a fila continua crescendo. A partir de 1h30, o que acontece é que nós vamos ter o tempo, a quantidade de chegada de 30, né, em meia hora, que seria 60 por hora, inferior à capacidade do sistema. E daí a fila começa a diminuir. Depois, das 2 às 2h30, chegando ali 30 por hora. Das 2h30 às 3, chegando 10 por hora. E isso nós conseguimos analisar bem aqui no gráfico, que é o mesmo que eu tinha apresentado para vocês, tanto naquele arquivo no Word, quanto naquela análise no Excel. Até aqui, 1 hora de simulação, que seria o meio-dia, nós começamos às 11 da manhã, não tem fila. Depois da 1 e pouco, que é quando começa a chegar aqui 100 pessoas por hora, a fila começa a ser formada. E ela vai crescendo aqui até 1h30 da tarde, que é quando nós temos ainda uma taxa de chegada acima. Mas observe, né, lembrando que entre 1 e 1h30, essa chegada é pouca coisa acima da capacidade do sistema. Então já fica aqui bem perto da estabilidade. E a partir da 1h30, que seria aqui o 150 da simulação, essa quantidade de gente aqui na fila começa a cair. Então, esse daqui é um exemplo que nós temos de formação da fila e que essa pessoa que chegou aqui, às vezes, 1h30, ela vai pegar uma fila grande porque tem toda uma quantidade de pessoas represadas aqui que ainda não foram atendidas. E às vezes aquele que chegou depois lá, 2h30, ele vai pegar um tempo bem pequeno de fila, porque daí já deu tempo dessa quantidade toda que estava aqui na fila represada ser atendida.
Então, esse aqui é o nosso processo de chegada. Da chegada segue para uma espera e da espera para a atividade. Essa atividade aqui está com replicate igual a 6. Então, como se pudesse ter aqui 6 atendimentos simultâneos, representando cada um deles sendo um dos nossos atendentes, e o tempo de atendimento é fixo em 5 minutos, ou seja, em 1 hora consegue realizar ali os 12 atendimentos. E aqui nós temos os resultados. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, em termos de qual que era a quantidade em espera a cada um dos momentos, e aqui apresenta um outro gráfico adicional, que é a utilização dos recursos atendentes a cada um dos momentos. Então, até ali, primeira hora de funcionamento, chega a ter aqui a ociosidade do recurso. Nós não estamos com todos eles utilizados o tempo todo, mas a partir ali do meio-dia e pouco, que é quando aquela quantidade de gente que chega passa a ser maior do que a capacidade, a gente vai com eles extremamente utilizados até que chegue aqui lá o último dos nossos colaboradores que estão para o almoço. Isso daqui, nós podemos fazer a simulação de uma maneira um pouquinho mais devagar, para analisarmos aí o que vai acontecendo. Então, deixa eu colocar aqui para executar. Então, ó, nós temos aqui o nosso relógio passando, já chegamos aqui em 11h30, até aqui tudo bem. Vamos chegar em 11h45, tudo tranquilo. Meio-dia chegando e agora a quantidade de pessoas começa a ser maior que na chegada. Você vê que está chegando aqui gente bem mais rápido e começa a se formar a fila. E essa fila, ela vai crescendo. 12h30 é aquele momento que começa a chegar ainda mais gente, a fila cresce ainda mais, ali de 12h30 até 1 hora. De 1 a 1h30 não chega mais tanta gente quanto chegava entre 12h30 e 1, mas ainda é acima da capacidade de atendimento do sistema. Então, a fila ela cresce ali um pouquinho, né? A gente vê que já chegou a bater ali nos 50. Depois da 1h30, a chegada diminui. E com isso, a fila vai começar a diminuir. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, já baixou ali para 40 e pouco de volta. 2 horas chegam poucos, então o sistema consegue dar conta de atender aquela galera que estava represada ali, e a fila vai diminuindo, diminuindo, até que quando chegar lá perto das 3 da tarde, todo mundo vai acabar sendo atendido. Tá? Então, nós temos isso daí, ó, chegou, o último está quase chegando, né? Esse último chegou ali, basicamente, faltando, ainda vai chegar, ó, faltando menos de 10 minutos para encerrar o restaurante, ele vai acabar ficando um pouquinho tempo na fila. Então, esse daqui é o comportamento que nós temos. Você conseguiria ver aqui alguns outros resultados. Vou clicar aqui na fila e ver os resultados. Nós temos aqui, então, que o tempo, a quantidade média em fila foi 23,42 pessoas. Chegou em um determinado momento a ter 50 minutos, 54 pessoas na fila. Isso aqui foi o máximo que nós tivemos. O tempo médio em fila foi 22,25 minutos. E essa parte aqui do não zero é de quem ficou na fila, qual foi o tempo médio. Então, de quem ficou na fila, o tempo médio foi 26,24. E o tempo médio total foi 22,25, porque teve gente que não chegou a ficar na fila. Quem ficou mais tempo na fila ficou 44,66 minutos. Isso aqui é o desvio padrão em relação a essa média. E aqui tem uma outra análise interessante que a gente consegue saber o seguinte: quantas pessoas ficaram no máximo 10 minutos na fila? Foram 34%. Se mudássemos aqui para 15 minutos, 40% ficaram até 15 minutos na fila. Ah, vamos supor que o aceitável fosse 20 minutos de tempo de fila. 44% ficaram até 20 minutos. Ou seja, 56% ficaram mais do que 20 minutos na fila. E daí nós podemos pensar em alternativas para esse nosso sistema. Uma
alternativa seria nós aumentarmos aqui os nossos recursos. No lugar de termos 6 atendentes, passarmos para 7 atendentes. O que vai acontecer quando nós passamos para 7 atendentes é que nós aumentamos a nossa capacidade do sistema. Você vê que no começo essa utilização aqui está baixa. Nem precisávamos ter os 7 atendentes, ó, nem chegou a bater aqui a utilização dos 7 atendentes, ou seja, sempre ali até nessa primeira hora alguém estava livre. Depois nós passamos ali com aquelas chegadas maiores. Vou até acelerar aqui um pouco a nossa simulação, uma vez que nós já vimos do comportamento. A gente vê o mesmo padrão que a fila ela cresce e depois diminui. Porque nós continuamos tendo em um determinado intervalo mais gente chegando do que a capacidade do sistema em atender. Se nós pegarmos aqui, sendo 7 atendentes, nós conseguimos atender 84 por hora, né? O 7 vezes 12. E lembrando lá na nossa chegada, nós chegamos a ter aqui momentos com 140 chegando por hora. Então, mesmo com esses 7, não é suficiente para conseguir dar conta de todo mundo ali que está chegando. A gente consegue comparar em termos dos resultados. Poderia pegar aqui e analisar o tempo de fila, que era de 20 e poucos minutos, agora caiu para 11,84. O máximo foi lá para 25,98, que eram 40 e poucos minutos. Agora tem 66% dos nossos usuários que ficam menos do que 20 minutos na fila. Então, essa alternativa aqui, de fazer com que no lugar de 7, no lugar de 6, nós tivéssemos 7, ajuda a melhorar o comportamento. Outra maneira que poderia fazer é se conseguisse uma forma dos nossos atendentes servirem mais rápido. Se no lugar de ser 5 minutos fosse 4, cada um deles conseguiria 15 por hora. E, consequentemente, essas quantidades aqui em fila e tempo também diminuiriam. Uma outra estratégia que nós poderíamos ter é tentar melhorar essa distribuição daqui. Então, a gente já viu que tem problema, esse 70 aqui está demais, o 50 já é alto. Então, se nós conseguíssemos fazer uma primeira mudança, que no lugar de chegar a 70 aqui, até agendasse para que 20 deles chegassem aqui um pouquinho antes. Vamos supor que desses 70, aqui chegassem 50, e os outros 20, 10 deles viessem aqui das 11 às 11h30, então aqui passaria para 25, e 5 deles para das 11h30 a 30, das 11h30 às 12, e aqui passaria para 30. Continuamos com as 250 pessoas, só distribuímos aqui de maneira diferente os horários. Continuamos com momentos em que chegam mais gente do que a capacidade do sistema. Mas nós vemos já que o comportamento aqui, ele mudou. Ficou até um comportamento parecido com aquele com 7 pessoas, no máximo ali o 35. O tempo em fila está aqui 15. O máximo 31, 54% atendidos ali em 20 minutos. Então, também essa... Talvez tenha esquecido de colocar 5 deles aqui, que chegaram a 245. Tinha tirado 20, eu acho que aqui eu tinha que aumentar mais 5. Então, vou colocar aqui 35, vamos deixar aumentado certinho, a gente roda aqui de novo, né? Comi 5 que deveriam estar. Então, agora sim, né, com esses 250 chegando, a gente tem aqui o comportamento. E, naturalmente, essa parte aqui a gente poderia ainda pensar em alternativas. Vou melhorar um pouco essa distribuição. Desses 50 que estão chegando aqui, se eu conseguisse fazer com que tirar 10 e que 5 chegassem aqui mais cedo, às 11 horas, e 5, 11h30. Então, vou fazer isso daqui, coloco 30, 40 e aqui 40. Todo esse pedaço aqui continua lá chegando mais gente que a capacidade do sistema, mas já estão mais distribuídos. Vamos conseguir analisar o que acontece. Então, fazendo isso daqui, nós temos que a fila, não chegou a bater lá em 30 e poucos, ele chegou no máximo aqui a ter 26 pessoas na fila.
e da mesma forma conseguimos analisar ali os tempos, o tempo médio é 10,25. Ah, vou forçar mais ainda aqui para alterar, né? Então, vou colocar que desses 50 que estão chegando aqui meio-dia e 30, que aqui fossem 40, e esses outros 10 chegassem ali 5, 1h30, outros 5 chegassem aqui 2 da tarde. Eu acho que talvez eu tenha colocado errado ali a conta, deixa eu fazer aqui. Não consegui voltar, não guardei certinho quais eram os valores. Se faltar ali gente para completar 250, eu faço de novo. Ó, faltou aqui colocar outros 20. Deixa eu colocar 20 aqui em algum lugar para a gente conseguir fechar essa conta. Então, eu vou colocar aqui 35. Ah, eu devo ter tirado ali a mais em algum dos lugares. Beleza. Colocando aqui agora de novo, vemos que essa nossa fila, no máximo, teve ali 17 pessoas. E o tempo aqui foi e ficou bem menor. Então, nós conseguimos analisar que uma das maneiras, né, a primeira maneira de conseguir fazer com que o tempo de fila diminuísse foi aumentar aqui a quantidade de recursos. Segunda maneira foi melhorar aqui a chegada. Se nós pensamos isso em qualquer sistema que nós tenhamos chegada e atendimento, sempre que nós aumentarmos aqui o recurso, parece a maneira mais rápida de resolver, porque é onde de fato aparece o problema. Mas aqui nós vemos que tinha uma outra alternativa ainda, que era melhorar esse planejamento aqui da chegada, né? Conseguir fazer esse escalonamento de horário e, às vezes, em situações operacionais, pode até ter incentivos para alguém ir mais cedo ou mais tarde para o almoço e evitar aqueles horários ali de maiores aglomerações. Então, com isso daqui, nós temos essa primeira análise aqui feita em cima dos cenários, tentando entender ali o que estava acontecendo. No próximo vídeo, nós vamos fazer agora algumas variações aqui nesse tempo de atendimento. Ele não será mais fixo em 5 minutos. Nós vamos fazer alterações e analisar o impacto disso no sistema. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.